Escolhidos, todos estão olhando para você e o céu está pedindo que você mantenha a cabeça erguida. Há temporadas em que uma pessoa pode se esconder e há temporadas em que esconder-se já não é mais possível. E você está exatamente neste segundo tipo. Você tem sentido isso há semanas, aquela sensação silenciosa de estar sendo observado, de olhos repousando sobre sua vida enquanto você lava a louça, responde mensagens e entra em salas onde seu nome foi mencionado antes mesmo de você chegar. Algo em você sabe que sua postura importa agora, que o modo como você carrega seu rosto, seus ombros e seu silêncio está falando mais alto do que qualquer coisa que você poderia dizer. E ainda assim, seu pescoço está cansado, porque manter a cabeça erguida sob observação não é pouca coisa, quando parte de você ainda se lembra de cada erro que já cometeu. Você não precisa demonstrar uma força que não tem, mas precisa entender para que serve realmente essa visibilidade. Se você tem sentido que sua vida importa de maneiras que ainda não consegue nomear, que uma temporada está pressionando você com um significado que você ainda não decodificou, The Call of the Chosen, A 30-Day Journey, foi escrito exatamente para esse reconhecimento, caminhando com você dia após dia, enquanto você aprende a identificar a temporada que está vivendo e por que ela parece tão significativa. Para acessar o e-book, vá agora até o topo dos comentários e clique no link no comentário fixado. Fique com esta mensagem, porque aquilo que está observando você não é apenas o mundo, e o que está sendo pedido de você é mais simples e profundo do que a perfeição. Sua cabeça nunca foi feita para baixar sob o peso de ser visto. O corpo diz a verdade antes da boca. Você tem acordado com os ombros já levantados, como se o dia tivesse começado exigindo algo de você antes mesmo de seus pés tocarem o chão. Seu maxilar se contrai quando certos nomes aparecem no seu celular e sua respiração fica. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,000 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado. Curta quando você imagina o que as pessoas podem estar dizendo nas salas onde você não está presente. Há um cansaço específico que vem de se sentir observado, uma fadiga que o sono não repara, porque a atenção não está na sua agenda, mas na sua sensação de exposição. Talvez você tenha se pegado ensaiando conversas que ainda não aconteceram, defendendo-se no chuveiro para pessoas que não estão lá. Talvez você baixe os olhos quando entra em certos espaços, não porque acredite que é culpado, mas porque alguma parte antiga de você aprendeu que visibilidade é perigosa. Suas mãos param sobre o teclado antes de postar qualquer coisa, sobre a maçaneta da porta antes de entrar, sobre o botão de enviar antes de falar. Este é o custo de viver observado sem entender o que a observação significa. E seu corpo tem pago esse custo em silêncio. Eis o que esta mensagem pode oferecer a você com responsabilidade. Ela não pode dizer o que cada pessoa que observa você está pensando,
e não vai fingir que o céu publicou um veredito sobre suas circunstâncias exatas. O que ela pode fazer é ajudar você a reconhecer o que esta temporada de visibilidade pode estar formando em você, porque ser visto nunca é apenas sobre os olhos dos outros. Você aprenderá a distinguir entre a consciência saudável, que produz integridade, e a hipervigilância ansiosa, que produz paralisia. Você começará a entender por que Deus às vezes permite que uma vida se torne visível justamente quando essa vida se sente menos preparada, e por que baixar a cabeça nunca fez a observação parar. Você ouvirá um chamado claro para recuperar sua postura, não como arrogância, mas como concordância com o que Deus já disse sobre você. E você receberá um chão prático onde pisar, práticas reais para manhãs reais, para que manter a cabeça erguida se torne algo que seu corpo aprende, e não apenas algo que um vídeo mandou você sentir. Essa é a promessa-contrato deste tempo juntos, e ela será mantida com cuidado, sem exagero e sem drama. Imagine uma terça-feira comum na sua cozinha. O café está esfriando mais rápido do que você consegue beber, e seu celular está com a tela para baixo no balcão porque você já sabe o que está esperando por ele. Uma mensagem de alguém cuja opinião sobre você começou a importar mais do que deveria, uma notificação de um grupo onde seu nome circula como clima. Você está ali com a mão envolvendo a xícara morna e percebe que tem se tensionado a manhã toda, se tensionando contra interpretações, se tensionando contra a possibilidade de que alguém tenha te entendido mal de novo. A cozinha está silenciosa, mas sua mente é um tribunal, e você é simultaneamente o acusado, o advogado de defesa e o juiz que nunca absolve. Lá fora, pela janela, o vizinho do outro lado da rua está olhando para você através do vidro, ou pelo menos é assim que parece, e você endireita as costas sem decidir fazer isso. Esta é a cena que só poderia pertencer a este título, o escolhido em pé numa cozinha comum, sentindo o peso de olhos invisíveis, decidindo mais uma vez se hoje será um dia vivido de cabeça erguida ou um dia vivido curvado. Você não está imaginando a atenção e não é arrogante por notá-la. A diferença entre vaidade e discernimento e o fato de você perceber olhos sobre sua vida não te torna autoimportante, te torna desperto. As pessoas observam aquelas que carregam algo, mesmo quando quem carrega ainda não sabe o que está carregando. Elas te viram sobreviver ao que deveria ter te dobrado. Viram você permanecer gentil em ambientes que recompensavam crueldade. E agora observam para ver o que você fará em seguida, porque histórias não resolvidas atraem observadores. A pergunta mais difícil não é se você está sendo observado, mas o que você acredita que a observação significa, e é aqui que tantos escolhidos perdem anos. Se a parte mais difícil da sua espera tem sido não saber o que a espera significa, não saber se você está sendo preparado, corrigido, redirecionado ou silenciosamente reconstruído, The Call of the Chosen, A 30-Day Journey, te dá uma estrutura para reconhecer os sinais de cada temporada e organizar suas orações em torno do que realmente está acontecendo. Muitos leitores que chegaram confusos ou cansados de esperar disseram que o material os ajudou a entender sua temporada com mais clareza e parar de interpretar cada silêncio como abandono. Para acessar o e-book, vá agora até o topo dos comentários e clique no link no comentário fixado. Você recebeu discernimento por uma razão e ignorá-lo nunca te protegeu. Os olhos sobre sua vida não são o veredito sobre sua vida, e está na hora de separar essas duas coisas. A primeira oposição que você enfrentará não é ódio, mas distorção.
A distração vai te oferecer 100 pequenas urgências para que você nunca se sente o tempo suficiente para perguntar o que esta temporada está formando em você. A comparação vai te entregar os destaques de outras pessoas e sussurrar que sua postura é ridícula, que ninguém tão comum quanto você deveria ficar tão ereto. A falsa urgência vai te dizer para se explicar imediatamente, para corrigir cada mal-entendido, para gerenciar cada opinião antes que ela endureça. E o medo, o oponente mais antigo de todos, vai te lembrar de cada vez em que sua visibilidade precedeu seu constrangimento, cada temporada em que ser visto terminou em sentir vergonha. Perceba como nenhuma dessas forças argumenta que você não é escolhido. Elas simplesmente trabalham para manter sua cabeça baixa, porque uma pessoa escolhida com a cabeça baixa é uma pessoa escolhida que nunca caminha para lugar nenhum. A estratégia nunca foi te destruir de um só golpe. A estratégia foi te manter curvado, pedindo desculpas por ocupar o espaço que Deus te designou, negociando com opiniões que nunca foram autorizadas a governar você. Considere Daniel, um homem que viveu todo o seu chamado sob observação. Os oficiais da Babilônia o observavam deliberadamente, sistematicamente, buscando uma falha que pudessem usar. E o registro diz que não encontraram nenhuma, porque ele era fiel e nem corrupto nem negligente. O que é fácil perder de vista é que Daniel sabia que estava sendo observado e não respondeu se escondendo, performando ou se explicando aos seus observadores. Ele simplesmente continuou fazendo em privado o que sempre fizera, abrindo suas janelas em direção a Jerusalém e orando como era seu costume, deixando sua consistência responder aquilo que suas palavras nunca precisaram abordar. Sua cabeça permaneceu erguida não porque a observação parou, mas porque sua identidade não dependia dos observadores. Agora traga isso para sua semana comum. Você tem sua própria versão da janela aberta, o pequeno hábito fiel que você é tentado a abandonar porque alguém pode interpretá-lo mal. Você tem seus próprios oficiais, os colegas, parentes ou antigos conhecidos que parecem auditar sua vida à distância. A resposta de Daniel não foi confronto e não foi ocultação. Foi continuação, e essa opção está disponível para você amanhã de manhã. Há um custo real em ignorar o que esta temporada está pedindo de você. E vale nomear sem drama. Quando você continua vivendo curvado, os ciclos se repetem. Você se encolhe, depois sente ressentimento por ter se encolhido, depois se corrige em excesso com defensividade, depois sente vergonha da defensividade, e o loop se fecha exatamente onde começou. A paz escoa lentamente, não numa crise, mas num vazamento, até que você não consegue se lembrar da última manhã em que acordou sem se tensionar. A obediência adiada acumula juros. A conversa que você continua adiando fica mais pesada. O limite que você continua suavizando fica mais caro. O chamado que você continua postergando fica mais distante. E talvez o mais silenciosamente de tudo, sua atenção endurece, de modo que você para de notar os sinais suaves de Deus, porque treinou a si mesmo para notar apenas os sinais duros das pessoas. Nada disso é uma ameaça, e nada disso é irreversível. É simplesmente a física de uma alma que foi feita para ficar em pé, sendo armazenada numa posição curvada. Você não foi desenhado para tensão permanente e seu corpo tem tentado te dizer isso há meses. Então deixe este título ser reformulado para você agora, porque todos olhando para você não é uma maldição anexada ao seu chamado, é uma característica dele. Uma luz que ninguém vê pode ainda ser real, mas uma luz que todos veem está fazendo o trabalho para o qual foi feita. E sua visibilidade é parte da designação, não um acidente anexado a ela. O comando embutido neste título, eterno e firme ao mesmo tempo.
Mantenha a cabeça erguida, não em desafio aos seus observadores, mas em desafio à vergonha que quer usá-los. Se algo em você reconhece isso como confirmação, como um alinhamento silencioso entre o que você tem sentido e o que está ouvindo agora, dê um pequeno passo de concordância. Digite 888 nos comentários como um marcador simples de que você recebeu isto e depois retorne a mensagem, porque ainda não terminamos. Os olhos são reais, mas também é aquele que te chamou para ficar em pé diante dele sem recuar. Agora, a mensagem se volta para dentro, porque o conflito nunca foi apenas fora de você. Sim, as pessoas estão observando, e sim, algumas delas estão observando com motivos mistos, mas o tribunal mais alto é aquele que você carrega entre seus ouvidos. A observação externa só fere onde a acusação interna já preparou o terreno, e é por isso que duas pessoas podem viver sob o mesmo escrutínio com posturas completamente diferentes. Uma fica em pé porque a voz interior concorda com o céu. A outra se curva porque a voz interior concorda com cada crítico que já falou. A batalha pela posição da sua cabeça é travada principalmente dentro do seu crânio, no instante após alguém olhar para você, quando sua mente decide o que aquele olhar significa. Essa decisão acontece mais rápido do que o pensamento, treinada por anos de interpretação, e pode ser retreinada, mas só se você for honesto sobre o que realmente está dirigindo a curvatura. Então vamos mais fundo agora, além dos observadores, além da fadiga, até o padrão raiz que tem governado silenciosamente sua postura por mais tempo do que você percebe. A raiz, para a maioria dos escolhidos vivendo sob observação, é um único padrão silencioso: o hábito de fazer audições. Em algum momento do caminho, você começou a tratar sua vida como um teste contínuo, performando bondade, performando competência, performando recuperação, sempre aguardando o veredito de uma plateia cujos padrões continuam mudando. Fazer audições é exaustivo porque nunca termina. Sempre há outra cena, outro juiz, outra razão pela qual sua aceitação é provisória. E aqui está a verdade dura e gentil. Você não pode manter a cabeça erguida enquanto faz audições, porque a postura de audição está permanentemente curvada, esperando que o painel decida se você pode ficar em pé. O reconhecimento sozinho não quebrará esse padrão, porque você já o reconheceu antes e voltou a ele na quinta-feira. Você precisa de um companheiro para o ato real de sair dele. E é exatamente isso que The Call of the Chosen, a 30-Day Journey oferece. Reflexão e oração guiadas diariamente, que ajudam você a distinguir medo de direção, reconhecer o próximo passo fiel e responder à pressão sem pânico ou passividade. Para acessar o e-book, vá agora até o topo dos comentários e clique no link no comentário fixado. A audição termina quando você aceita que o chamado precedeu a plateia. Você não foi escolhido pelos observadores. Então, os observadores não podem desescolhê-lo. E essa única frase, crida no nível do corpo, muda tudo sobre como você entra numa sala. Ajuda a separar o que sua mente, seu corpo e seu espírito estão fazendo cada um nesta temporada, porque não são a mesma voz. Sua mente racional é um advogado, reúne evidências, constrói casos e catastrofiza com criatividade impressionante, e não é má, apenas sobrecarregada. Seu corpo é um historiador. Lembra cada sala onde a visibilidade terminou mal e tensiona seus ombros antes mesmo de sua mente ter avaliado a sala atual, reagindo ao passado como se fosse o presente. Seu espírito, mais silencioso que ambos, é uma testemunha. Não discute nem entra em pânico, simplesmente reconhece, e seu reconhecimento soa menos como um grito e mais como um sim assentado. A confusão desta temporada vem de confundir o barulho do advogado ou o susto do historiador com o saber da testemunha.
Quando seu peito aperta ao entrar na reunião, é o historiador, e ele merece compaixão, mas não autoridade. Quando sua mente gira 12 interpretações de um único olhar, é o advogado, e ele merece descanso, mas não obediência. A testemunha diz algo mais simples: você é visto por Deus. Você é chamado a ficar em pé, e as opiniões que circulam sobre você são clima passageiro, não clima permanente. Isso também toca seus relacionamentos e ambientes, e o discernimento aqui precisa permanecer limpo. Perceber que certas salas te esgotam é sabedoria. Decidir que todos naquelas salas estão contra você é suspeita, e a suspeita vai te isolar mais rápido do que qualquer inimigo poderia. Algumas pessoas na sua vida estão te observando com esperança genuína, torcendo silenciosamente pela versão de você que você ainda não se tornou, e tratá-las como ameaças seria uma tragédia de má leitura. Outras estão observando com curiosidade, neutras como chuva, nem a favor nem contra você, simplesmente observando uma vida que as interessa. Algumas poucas podem estar observando com inveja ou crítica, e mesmo elas não são designações. Você não foi enviado para vencê-las, consertá-las ou performar para elas. Discernimento sem isolamento parece assim. Você permanece aberto, permanece gentil, permanece observante e deixa que o fruto das pessoas ao longo do tempo te diga o que a atenção delas significa. Você não precisa auditar cada olhar. Precisa governar sua própria postura, seu próprio sim, seu próprio não, e deixar que Deus cuide da contabilidade de quem está observando e por quê. Entenda a estratégia que mantém o padrão antigo vivo, porque ela é mais administrativa do que dramática. O ruído te impede de ouvir a testemunha, então a oposição sempre vai patrocinar mais ruído, mais rolagem de tela, mais replay mental, mais sessões de tribunal interior em horas destinadas ao sono. A fadiga baixa sua cabeça fisicamente, então a oposição sempre vai patrocinar mais fadiga, mais compromissos que nunca foram seus, mais noites em claro te defendendo para ninguém, mais carregar de pesos que pertencem a outros ombros. O atraso estende a audição indefinidamente, então a oposição sempre vai patrocinar atraso. A sensação de que você ficará em pé depois de estar mais curado, mais bem-sucedido, mais certo, mais alguma coisa. E urgências menores, a tirania do imediato e trivial, mantém você gerenciando momentos em vez de responder à temporada. Nada disso exige um demônio por trás de cada inconveniência. Exige apenas que você permaneça reativo em vez de governado. O antídoto não é intensidade, mas ordem. Algumas práticas fiéis, alguns limites honestos, uma postura recuperada uma manhã de cada vez. Você não derrota a audição audicionando mais duro. Você a derrota retirando sua candidatura de tribunais que nunca tiveram jurisdição. Chega um ponto de virada na história de todo escolhido, e ele é mais silencioso do que os filmes sugerem. É o momento em que você para de negociar com a verdade. Para você, nesta temporada, a negociação soa assim. Talvez, se eu me explicar mais uma vez, talvez, se eu conquistar algo inegável, talvez, se eu ficar pequeno o suficiente para não ser ameaçador, a observação vai se tornar confortável. O ponto de virada chega quando você vê, com uma clareza que assenta, em vez de excitar, que nenhuma quantidade de explicação, conquista ou encolhimento jamais tornará sua visibilidade segura, porque visibilidade nunca foi feita para ser segura, foi feita para ser fiel. Então você para de negociar, para de ensaiar defesas para conversas que não importam, para de pedir permissão de pessoas que nunca foram seu envio. Você sente o medo, honra o historiador no seu corpo, agradece ao advogado pelo serviço e ouve em vez a testemunha que tem dito a mesma frase curta o tempo todo. Mantenha a cabeça erguida. Deste ponto em diante,
A mensagem pede que você veja toda a sua temporada através de uma imagem, uma figura suficientemente firme para carregar tudo o que foi dito e tudo o que ainda está por vir. Imagine uma lâmpada comum de barro, como as que iluminaram casas por séculos, pousada sobre uma bancada antes de jamais ter sido acesa. Ela não se fez, foi formada, pressionada, moldada de propósito por mãos que sabiam para que serve uma lâmpada antes que a lâmpada soubesse qualquer coisa. O óleo dentro dela também não apareceu por acidente. Foi prensado de azeitonas que foram esmagadas, e o esmagamento não foi a destruição da azeitona, mas a extração de seu propósito. Até o pavio precisou ser preparado, aparado, colocado no lugar exatamente no ângulo certo, porque um pavio não aparado fumaça e um negligenciado se afoga. Esta lâmpada é você, e quero que você fique dentro desta imagem comigo por um tempo, porque tudo o que este título significa pode ser carregado por ela. Antes de a lâmpada jamais iluminar um quarto, ela passa por formação, preenchimento, esmagamento e aparagem, e nenhum desses estágios parece brilho. Se você passou anos se sentindo formado, pressionado, esmagado e aparado, sem qualquer radiância visível para mostrar, você não tem falhado. Você tem estado nos versos iniciais da história da lâmpada e a história sempre esteve indo para algum lugar. Pense em quanto da vida da lâmpada acontece em oculto. A formação acontece na bancada, no espaço de trabalho do oleiro, onde nenhum visitante jamais vai. O óleo é prensado no interior escuro da prensa, onde o peso faz seu trabalho lento sem aplausos. O pavio é aparado por mãos que se importam mais com a qualidade da chama futura do que com o conforto do momento presente. Oculto não é a ausência da história da lâmpada, é a maioria dela, e é aqui que tantos escolhidos leem mal suas próprias biografias. Você olha para seus anos ocultos, as temporadas onde nada parecia ser anunciado, onde sua fidelidade foi testemunhada por ninguém importante, e você é tentado a chamar aqueles anos de desperdiçados. A lâmpada discorda. Aqueles foram os anos em que o óleo se acumulou, os anos em que o barro endureceu numa forma que podia segurar fogo sem rachar, os anos em que capacidade foi construída. Uma lâmpada que é acesa antes de estar pronta se queima ou se consome. Sua preservação não foi punição, e sua obscuridade não foi abandono. Foi a bancada, a prensa, o aparador, tudo preparando um vaso que eventualmente pudesse ficar num lugar elevado e não ser destruído por sua própria luz. Mas a história da lâmpada também inclui oposição, e a imagem nomeia com precisão o cesto. Há uma razão pela qual o antigo ensino pergunta se alguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de um cesto, porque o cesto é o inimigo natural da lâmpada, não por odiar a lâmpada, mas por cobri-la. Seu cesto teve muitos materiais, às vezes foi tecido de vergonha, a convicção de que seu passado desqualificava seu brilho. Às vezes foi tecido do conforto de outras pessoas. A pressão para diminuir o brilho, para que ninguém por perto se sentisse exposto pela sua luminosidade. Às vezes, foi tecido de sua própria cautela, a crença de som razoável de que agora não é o tempo. A sala não está pronta, você não está pronto. Perceba que o cesto nunca argumenta que a lâmpada não tem óleo. Ele simplesmente senta em cima, fazendo seu trabalho silencioso, e uma lâmpada coberta com óleo cheio ilumina exatamente tanto o quarto quanto uma vazia. Esta é a tragédia que o título aborda. Escolhidos, cheios e formados, vivendo debaixo de cestos enquanto a casa permanece escura. A oposição à sua visibilidade nunca foi prova de que você não tem nada a dar. Foi prova de que o que você carrega vale a pena cobrir. E agora o movimento, porque a história da lâmpada não termina debaixo do cesto.
Em algum momento, por mãos que você não controla, o cesto é levantado e a lâmpada é erguida, não para o chão onde pés vão chutá-la, não para um canto onde paredes vão engoli-la, mas para o suporte, o lugar elevado construído exatamente para este propósito. O erguer não é conquista da lâmpada. Nenhuma lâmpada sobe sozinha ao seu suporte. Mas o queimar, o consentimento firme de ser acesa e continuar queimando, isso é a participação da lâmpada, seu sim. Ser erguida é exatamente o momento em que a observação começa, porque uma lâmpada num suporte é o objeto mais observado da casa. Cada olho em cada canto é atraído para ela, e nada nessa atenção é incidental. Este é o seu título dentro da imagem. Todos estão olhando para você, porque lâmpadas em suportes são olhadas, e a instrução de manter a cabeça erguida é simplesmente a postura da lâmpada, chama ereta, pavio vertical, queimando em direção ao céu, em vez de se apagar em direção ao chão. Se você se reconhece nesta imagem, se algo em você sabe que o cesto está sendo removido, digite "Estou pronto" nos comentários e retorne a mensagem. O suporte não é um palco para seu ego. É um móvel para o benefício da casa. E você foi feito para ele. Deixe o reconhecimento assentar até o fundo. Você não está sendo observado porque é interessante. Você está sendo observado porque está aceso. E a distinção importa para a sua sanidade. A lâmpada não performa para a casa. Ela simplesmente queima. E seu queimar é o serviço, o sermão e a resposta. Tudo ao mesmo tempo. Isto é retorno, não performance. Você volta para seu lugar designado, sua postura designada, sua chama designada e deixa a observação ser o que é, sem gerenciá-la. Alguns na casa serão aquecidos por você, alguns lerão por você, alguns simplesmente encontrarão caminho através de um quarto escuro porque você está onde está e você nunca saberá a maior parte disso. Tudo bem. Uma lâmpada não mantém registro de seus beneficiários. Seu retorno é para o suporte, para o queimar, para a chama ereta, e os olhos sobre você não são o ponto da história, mas a prova do posicionamento. O título disse que todos estão olhando para você, e agora você sabe por quê. A casa estava escura, o suporte estava vazio, e uma lâmpada que finalmente foi erguida é a coisa mais natural do mundo para se olhar. Aqui está a primeira prática, e ela é tão concreta quanto seu despertador. Amanhã de manhã, antes de seus pés tocarem o chão, antes de seu celular encontrar sua mão, sente na beira da cama e tome uma respiração lenta até o fundo. Então fale, baixinho e sem drama, um selo matinal curto. Eu não fui escolhido pelos observadores, então os observadores não podem me desescolher. Sinta seus ombros caírem ao dizer isso, porque esta frase não é mágica, mas alinhamento, um reajuste diário de sua jurisdição, antes que os tribunais do dia se reúnam. Depois, em cada limite que você cruzar amanhã, a porta do carro antes do escritório, o corredor antes da reunião, a varanda antes da sua própria sala, pause por uma respiração e deixe sua cabeça subir fisicamente uma fração de polegada. Isso não é teatro, é treino, ensinando o historiador no seu corpo que visibilidade e segurança podem coexistir. A maioria dos escolhidos tenta mudar a postura através de força de vontade e falha até o almoço. Você mudará a sua através de ritual, pequenos atos repetidos de concordância, até que ficar em pé se torne o novo normal que seu sistema nervoso reconhece como casa. A segunda prática acontece à noite, e é uma auditoria de paz com papel. Antes de dormir, pegue um caderno e escreva 2 listas curtas, sem se editar. Na primeira, escreva os momentos de hoje em que você sentiu a curvatura. Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida.
Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado.